Fazer a abertura dele. Bom dia, pessoal. Nós arranjamos outro computador aqui que o meu não queria funcionar. Assim, ó, eu ia fazer uma explicação breve antes do vídeo, só que o vídeo que nós veríamos agora foi tirado do ar. Então, nós veremos um outro, né, conforme eu já tinha dito aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E aí nós vamos assistir. É uma entrevista de mais ou menos 1 hora também, com um outro professor. É uma pena, esse era um debate entre 3 especialistas, né, que tratam das questões das águas aqui. Um deles, nosso... Vou só projetar aqui a tela. Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela, desde a Porto Alegre Ilhada, fala conosco o professor Roaldo Menegatti, que a Eleonora agora faz a apresentação como manda o figurino, e a gente, então, inicia essa conversa deste domingo aqui, que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é de tanta aflição e incerteza. Eleonora. Professor Roaldo Menegatti, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco no Tutameia, nesse 5 de maio de 2024, quando Porto Alegre e o Rio Grande do Sul enfrentam essa situação inédita, né, essa enchente histórica. O professor Roaldo conhece bem a situação, todo o contexto, né, dessa situação. Ele é professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências na área de Ecologia da Paisagem, doutor honoris causa pela Universidade no Peru, vice-presidente científico do Foro Latino-Americano de Ciências Ambientais, da Cátedra da Unesco para o Desenvolvimento Sustentável, vários títulos aqui, eu não vou ler todos, e ele coordena vários projetos de pesquisa, né, e foi coordenador geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre, né, e é um inovador na análise desse contexto maior do qual a gente vai falar hoje. Professor Roaldo, conhecendo a situação do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre, como é que se explica, quais são as causas, né, uma visão mais panorâmica, mais geral, que o senhor pode começar nos mostrando nessa entrevista? Olá, Eleonora, Rodolfo, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, que são tão relacionados e ligados com os grandes problemas da nossa atualidade, e também a quem nos assiste. Bom, Eleonora, não é tão simples explicar a nossa situação, mas eu acredito que 5 fatores dão conta do que está ocorrendo. Em primeiro lugar, o fator climático. Tá? Com o aquecimento global, há um aumento enorme da umidade no ar. E nós, em Porto Alegre, no Paralelo 30, estamos bem no encontro de 2 grandes massas. Uma massa mais fria a sul,
as massas temperadas, e outra massa de ar mais quente a norte. E aqui, então, se dá o fenômeno de frente fria, o fenômeno de grandes ciclones, entre outros. E esses fenômenos estão, neste ano de 2024 e também no ano passado, intensificados por El Niño. Mas o aquecimento global de 1,2 graus centígrados, que nesses meses de março e abril continua uma ascensão, né, das temperaturas, quer dizer, nós estamos há 11 meses com recordes, né, mensais de temperaturas máximas na história. Tá? Então, esses fatores, eles fazem com que as precipitações no nosso estado estejam sendo muito críticas, muito severas. Tá? Então, é claro que há, como pano de fundo de tudo isso, né, esses eventos que nós podemos chamar de desnaturais, né, porque é o que são os grandes eventos climáticos severos, porque produzidos pela ação humana, quer dizer, pela queima essencialmente de combustíveis fósseis, né, carvão e petróleo, e também no Brasil pelas grandes queimadas. Né? Então, esse é o grande fator. Mas não é só isso que explica. Há também mais 4 fatores importantes. O primeiro deles é como os serviços ecossistêmicos, eles amortizam uma precipitação tão severa quanto 500 milímetros, 300 milímetros em 4 dias. Quer dizer, é uma precipitação fantástica, quase de toda estação outonal, não é? Em 4 dias. Então, se os serviços ecossistêmicos, eu estou me referindo às florestas, aos banhados, aos rios, eles não funcionam, isso tudo agrava, então, a precipitação. Bem, no Rio Grande do Sul, nos últimos 20 anos, e isso também seguindo uma linha histórica, há uma mudança muito importante do uso do solo. As matas têm sido cortadas, os banhados têm sido secados, destroçados, né, eliminados, e isso faz com que tem feito com que tenha havido um uso intensivo do solo por plantações de soja, entre outras monoculturas. Isso tudo, então, muda, né, o ciclo hídrico. Então, quando nós associamos agora a precipitação severa, né, muito volume de água, e as condições em que o solo recebe essa carga de água, nós vemos que, então, há uma desestruturação do território, uma desestruturação dos recursos naturais, que faz com que, então, a água rapidamente alcance os canais fluviais, carregando muita argila, muito solo, né? Não há infiltração da água, porque os banhados foram dizimados, né? As florestas também ribeirinhas não existem mais, então os cursos d'água, assoreados também pela erosão, eles enchem rapidamente, né? E como esse fenômeno de precipitação ele acontece nas cabeceiras dos rios importantes, em altitudes, em elevações de 900 a 1.100 metros, então essa água toda que rapidamente alcança os canais fluviais, ela desce a escarpa do Planalto Meridional com 800 metros de gradiente, numa velocidade de um tobogã de água e rapidamente, então, alcança os baixios. Como esses vales em que a água descende são muito estreitos, eles se avolumam rapidamente. Então, em questão de horas, né, o nível d'água sobe até 14 metros. É algo assim impressionante, com uma velocidade, né, aumentada e que erode, carrega tudo, é uma torrenteira, como chamam os andinos, né? É um fenômeno assim na envergadura das montanhas andinas, né? E aí, quando chegam nas baixadas, na abertura dos vales, na depressão periférica, em cidades como Lajeado, esse caudal violento ele se abre, então, se espalha, inundando tudo que tem pela frente. E aí, então, em Porto Alegre, né, nós temos 4 rios dessa natureza que afluem para o Lago Guaíba. Né? Nós temos o rio Jacuí, que traz as águas de todo o Planalto Médio, nós temos o rio Taquari-Antas, né, que aflui no Jacuí, que traz toda a água do Planalto Alto, das Araucárias, da região de Cambará do Sul, temos o rio dos Sinos e o rio Gravataí. Então, isso tudo chega no delta do Jacuí, em cuja margem fica a cidade de Porto Alegre e uma região metropolitana de 4,9 milhões de pessoas.
Tá? Então, claro que essa água ela estaciona no delta do Jacuí, porque o Guaíba, como um lago, ele está no nível do mar, e aí, então, temos um outro fenômeno do outro lado, né, que é a conexão do Guaíba com a Laguna dos Patos, e esta, por sua vez, com o Oceano Atlântico. Como lá no mar está tendo também uma tempestade, né, nós temos em Rio Grande, no exutório da Laguna dos Patos, uma maré de tempestades, que pode ter de 2 até 3 metros de elevação do nível da água do oceano, e isso, então, faz com que a água da Laguna dos Patos não escoa. E não escoando, não escoa também a água que chega no delta do Jacuí e no Lago Guaíba. E o resultado, então, é a formação de um imenso lago deltaico de inundação, no norte de Porto Alegre, abrangendo municípios de toda a região metropolitana, gerando, então, um colapso imenso, né, na região metropolitana de Porto Alegre. Esse seria, então, o fator, digamos, geomorfológico e das condições dos serviços ecológicos, né? Então, a combinação desses dois fatores, ela é agravante no Rio Grande do Sul. Há, então, mais um quarto fator agravante, que é a da infraestrutura social para enfrentar esses fenômenos, né? E essa infraestrutura social, o Estado do Rio Grande do Sul, nas políticas, né, das últimas gestões, tem sucateado, quando não simplesmente desmontado a estrutura. Né? Estruturas importantes, como fornecimento e distribuição de energia, da CE, que foi privatizada, do DEPREC, que é um órgão que fazia a gestão, né, portuária e a gestão do porto ali no delta do Jacuí. Né? Então, essas estruturas do Estado, e estruturas não só de infraestrutura, mas também de inteligência do território, né? Foram simplesmente desmanteladas, como a Fundação de Economia Estatística, como a Fundação Zoobotânica, né? Como a Metroplan, que era, digamos, uma Secretaria de Estado para planejamento territorial de uma população de 5 milhões de pessoas. E tudo isso, então, está desintegrado. Então, nós não só estamos sem uma infraestrutura de ação direta do Estado, né, que são as infraestruturas de água, de luz, como nós também não temos mais a estrutura de inteligência do Estado que pense estratégias, que integre ações, que desenvolva políticas. Né? E isso tanto no governo do Estado, como também no governo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, digo, né? Como aqui também, então, na nossa cidade, as estruturas como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi simplesmente suprimida, né? Ela foi englobada por outras secretarias, mas a gente sabe que quando isso acontece, né, há uma perda enorme da inteligência, da experiência, da história, né, que se acumula. E isso está fazendo falta, então, nesse momento, porque, vejam só, Rodolfo e Eleonora, que, diante de uma situação tão dramática como essa, simplesmente, né, o sistema de proteção de diques da cidade de Porto Alegre não funcionou, está inoperante. Né? Então, isso tudo agrava, porque houve ruptura de um dique, né? Exatamente no norte do município, onde está o maior cruzamento de rodovias, aonde a cidade de Porto Alegre se conecta ao continente. Né? E aí, então, claro, a situação se agrava enormemente. Também não há estrutura para abrigos, né, para uma política da defesa civil, que nesse ano ganhou um orçamento pífio de R$50 mil. É algo assim inacreditável. Né? Então, esse seria o quarto fator. E, por fim, o quinto, né, que também ele deriva de tudo isso, é como, então, nós temos uma sociedade no mundo atual desinformada. Né? Desinformada, quer dizer, uma sociedade que, diante de uma catástrofe dessa ordem, ela simplesmente não sabe o que fazer. Então, isso tudo faz com que nós não tenhamos capacidade social, nós não temos inteligência social acumulada, né, para poder enfrentar isso de uma maneira, digamos, mínima, dentro dos marcos civilizatórios.
não é? É disso que estamos falando, porque se tu não tem a estrutura do Estado, se tu não tem manutenção e infraestrutura para enfrentar o que a gente já conhece, né? E se nós não temos inteligência social, isso implica educação, isso implica uma defesa civil organizada, não nos gabinetes, né, de crise, não ali. Ali é fácil organizar, a questão é a estrutura social. Quer dizer, o quanto as comunidades estão ligadas com a defesa civil e sabem o que fazer. Elas sabem atender sequências de eventos em que elas, claro, minimizam em muito as situações de alto risco. Então, o que nós estamos vendo, Rodolfo e Eleonora, é uma situação muito dramática, muito aflitiva, de vovós, crianças, bebês sendo resgatados nos telhados das comunidades, em situações de altíssimo risco. Então, isso que é muito aflitivo, porque tudo isso nós já sabemos, uma crônica de uma catástrofe anunciada, sabida, comentada, e eu queria, então, para concluir essa primeira pergunta, dizer que nós temos conhecimento acumulado na sociedade, temos estratégias acumuladas, para, digamos, ter uma situação, não digo tranquila, mas uma situação, pelo menos, que não leve ao extremo dos riscos, das fatalidades, das perdas, e da angústia, do sofrimento. Estamos falando do sofrimento humano em larga escala, então, nesse momento, na região metropolitana. São questões profundas, amplas aí, mas eu vou tratar, pegar passo a passo, talvez pegar uma questão específica que possa nos levar aí a discussões mais amplas, até sobre responsabilidades nesse caso. O senhor falou, os diques não funcionaram. Os diques não decidiram não funcionar. Eu pergunto, o que isso revela? Deveriam funcionar, em outras cidades, no estado, também não funcionaram. Mas, especialmente Porto Alegre, o que isso revela sobre a administração pública? Bom, Rodolfo, essa é uma questão central, porque as últimas administrações, estou falando nos últimos 8, 12 anos da administração de Porto Alegre, a inteligência que se espera, que é a função do Estado, a função do Estado é acumular inteligência, estratégia, infraestrutura para a sobrevivência civilizatória, que é a sobrevivência de cada um de nós. Então, quando essa inteligência é submergida, é preterida em função de políticas que têm privilegiado a desorganização territorial, a desorganização do plano diretor urbano, favorecendo a especulação imobiliária, a tal ponto, Rodolfo e Eleonora, do governo municipal ter propostas de construção de grandes espigões exatamente no porto de Porto Alegre, e propondo, inclusive, a desmanchar o muro da Mauá de proteção contra inundações, considerando ele ultrapassado, anacrônico. Então, é uma política que considera tudo anacrônico, que quer colocar espigões na orla do Guaíba, do nosso lago, que é o grande manancial que garante a nossa existência, porque fornece a água. Então, uma política de desrespeito enorme às questões ambientais, a saber dos limites que nós temos. Nós temos limites. Embora a gente possa construir espigões, mas nós temos limites que são os ambientais, e eles têm que ser respeitados, porque, do contrário, teremos reveses. E, então, esta enchente, nos marcos dessa tragédia, que é a maior tragédia, talvez, de uma região metropolitana na América do Sul, nós, então, estamos vendo que essas políticas que tem como ponta do iceberg a falta de manutenção do sistema de proteção de Porto Alegre, porque ele estava dentro de uma política de sucateamento
para fins de abrir os terrenos para especulação imobiliária, de dizer, ó, veja, não funciona, então vamos entregar isso para a iniciativa privada. Né? Então, uma política consciente, né? Uma política, digamos, desse neoliberalismo inescrupuloso, de jogar a cidade nos braços da privatização, né? da submergência da inteligência. E o resultado é esse. Então, nós encontramos, durante a tragédia, né, estamos encontrando com portas simplesmente não funcionando, vazando água, rupturas de diques, né, que não tinham manutenção, não tinham serviços de cuidado, casas de bombas, né, que são fundamentais no momento desses para levar a água que se acumula dentro da cidade para fora dos diques de proteção, também não funcionando. Então, rapidamente, né, as coisas vão deteriorando e vão gerando, então, uma situação de caos. Tá? Então, há uma política, houve e há uma política no governo do município de tornar a gestão pública meramente como uma gestão de venda dos próprios, de venda do patrimônio público, de privatização generalizada, em detrimento, né, das necessidades das comunidades, da organização social, da inteligência estratégica, né, num momento em que a humanidade se defronta, né, com algo de novo tipo, que são, né, as mudanças climáticas, a emergência climática, que requer, sobretudo, uma capacidade social de resposta. E essa capacidade social ela tem que ser generalizada e o Estado tem, então, o papel fundamental para ser, digamos, o galvanizador dessa organização, dessa inteligência social. E o que está acontecendo é exatamente o contrário, é um Estado que está se tornando omisso, totalmente omisso. Então, o que resta a partir disso, né, Rodolfo e Eleonora, é apenas o espetáculo trágico, né, que enche as nossas telas, né, de uma sociedade que não consegue mais pensar, não consegue mais reagir, que já perde a sua coragem social para assistir à tragédia, né, nas telas. E nessas telas, então, o que aparece como, digamos, salvador? Né? Aparecem as forças da ordem, aparecem as forças que a sociedade não é capaz de controlar socialmente, né? Como a iniciativa privada, como o exército, né? Forças que não são as forças sociais fundamentais da existência humana. Então, isso tudo nos leva a um brete muito perigoso, né? Porque, com a perda da capacidade de resposta social frente à incapacidade crescente do Estado de responder com infraestruturas de inteligência, né, nós vamos sendo jogados nas mãos, então, de governos autocráticos, autoritários, né, em que emerge a força militar como, digamos, uma força heróica, né, de salvação da sociedade. Né? E esse, então, é o perigo político. Diante da crise climática, diante desses eventos, né, de como o neoliberalismo, então, está jogando, nesse momento, né, de uma forma severa, estúpida, né, jogando com o caos, jogando com políticas que são, na verdade, interdições da política, né? Não deixam a sociedade desenvolver sua inteligência, sua capacidade, para que, então, se configurem em situações em que a sociedade deve ser salvada, né, por alguém, por uma força que a sociedade não tem capacidade de governá-la. Professor, o senhor falou repetidas vezes aí da tragédia, só para quem está nos acompanhando aí ter alguns números que dão a dimensão disso, já são, e ainda não são os números definitivos, estamos longe dos números definitivos, infelizmente, o número de mortes no Rio Grande do Sul chega a 75, e a gente manda aqui um abraço de solidariedade aos familiares, parentes, amigos, de todas essas pessoas aí que perderam a vida nessa enxurrada, né? Já são há mais de 100 pessoas desaparecidas, mais de 100 mil, quase 110 mil pessoas fora de casa, 334 municípios afetados. Nas coletivas das autoridades, em que aparece
tem participado o governador do estado, Eduardo Leite, ele insiste, ele falou várias vezes, pelo menos as vezes que eu pude acompanhar, em obra da natureza, né? Chuvas jamais esperadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto notícias essas com menos destaque de que essa situação que Porto Alegre está vivendo hoje já havia sido prevista em alguns lugares há 15 dias, há mais de um mês, enfim. Ano passado. Além disso, também com menos destaque, ou na imprensa, na chamada grande imprensa, nenhum destaque, há uma notícia de que, no seu governo, a partir de 2019, o atual governador cortou ou alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Código esse que veio sendo desenvolvido e debatido por ambientalistas e mesmo por parlamentares já há décadas, né? Então, eu queria saber se esse tipo de ação, falta de ação, omissão, tem algum efeito, responsabilidade na situação que o povo gaúcho está vivendo hoje. Certamente, né, Rodolfo? Lembram quando do furacão Catarina se abateu na costa norte do Rio Grande do Sul e na costa sul de Santa Catarina? Esse furacão, o primeiro, então, diagnosticado no Atlântico Sul, foi ele que deu o alarme mundial, que oportunizou ao Al Gore escrever o livro Uma Verdade Inconveniente. Foi o furacão Catarina, e ele aconteceu aqui no sul do Brasil, tá? E, a partir disso, nós ficamos nos perguntando, furacão ou furacões? Qual o nosso futuro? Né? Porque se tratava não de um caso extremo numa estatística, mas se tratava, por ser o primeiro furacão, a evidência de que está em curso uma mudança sistêmica do clima. Então, essa mudança, como já bem sabemos, ela vem desde 1870 e nos últimos 50 anos de forma acelerada, onde se inclui a enchente de 41. Não pode um governador, numa cidade como Porto Alegre, que tem um sistema de proteção contra cheias, construído na década de 50, dizer que Porto Alegre nunca viu isso. Nós já vimos no passado. E estamos anunciando como cientistas, né, de que haverá muitos desses eventos no futuro. E, para nossa surpresa, agora sim, Eleonora e Rodolfo e os que nos assistem, e para nossa surpresa, 2 eventos extremos, né, em 7 meses. É essa a questão que estamos, digamos, nos surpreendendo como cientistas, porque se pensava que eventos extremos, né, como o da enchente de 41, ele poderia agora acontecer 1 a cada 5 anos daqui para frente em função das mudanças climáticas. Né? Quer dizer, o que está em curso é o aumento da frequência dos eventos extremos. Isso está no IPCC, isso está em todas as diretrizes da ONU para os governadores, para os mandatários, né? para os legisladores, para os juízes, para a população saber que haverá um aumento das frequências. E, para nossa surpresa, nesse ano de 2024, né, de forma muito rápida. Né? Então, ninguém pode dizer que isso é algo não esperado, pelo contrário, muito esperado. Né? O que acontece, e tu tens razão, né, é que nesse período em que estamos afirmando essas questões, essas diretivas importantíssimas, o governador tem ido no caminho contrário. Em vez de melhorar a nossa infraestrutura, em vez de melhorar a proteção, né, dos serviços ecossistêmicos, ele fez o contrário. Esse código, por exemplo, que ele desmantelou, simplesmente desmantelou o Código de Proteção Ambiental, né, ele contribui para desmantelar os serviços ecossistêmicos que podem nos proteger.
Então, é uma sociedade que caminha para uma contradição incrível, porque os serviços ecossistêmicos eles só precisam de proteção, né? E nos fornecem garantias imensas de diminuição, de mitigação dos eventos. Agora, quando nós não temos, há o contrário, há a destruição da infraestrutura que custa muito mais cara, né? Porque a destruição dos serviços ecossistêmicos ela é feita por poucos donos de grandes latifúndios, de grandes terras, de grandes plantações, né, de grandes empreendimentos imobiliários gananciosos, eles ganham. Né? Agora, a destruição da infraestrutura, a destruição dos serviços ecossistêmicos, todos nós pagamos. Toda a sociedade paga. E, infelizmente, no caso atual, né, paga com vítimas fatais. E é essa a questão. Então, claro que há, conscienciosamente, né, porque todos os avisos foram dados, uma política, né, de contraposição, desmantelamento da inteligência ambiental. A inteligência ambiental são os serviços ambientais gratuitos, né? Desde que você cuide do rio, desde que você cuide da mata, desde que você cuide dos banhados, eles fazem um papel fundamental de amortecer o impacto, a violência das águas, né? E que nos dão chance de estar num lugar seguro, sem que as águas nos peguem de surpresa, né? E é isso que se trata. Então, o governador, as políticas do governador Leite têm sido feitas dentro daquilo que nós chamamos de negacionismo climático, né? Que é negar o que está escancarado aí, né? Negar o que a sociedade científica mundial, né? Em que a inteligência nos orienta, né? Sobre o futuro que aí está. E, claro, que isso deve ter responsabilizações. O que o senhor quer dizer com isso? Deve ter responsabilizações. O senhor acredita que o governador Eduardo Leite e o prefeito, ou só o governador, eles deveriam ser processados, que a sociedade civil, que o Ministério Público deveria entrar com algum tipo de ação em relação à responsabilização do Estado sobre essas mortes e sobre a destruição econômica que está ocorrendo no Estado hoje? Sim, há casos muito pontuais claros, né? O sistema de proteção contra inundações da cidade de Porto Alegre, né, foi declarado por técnicos muito competentes, por técnicos da área, por técnicos que trabalharam no departamento de esgoto pluvial que a prefeitura tinha e que o governo municipal desestruturou esse departamento, englobou ele em outros, tá? Isso é claro. Há também no Estado, com muita clareza, pelo menos uma dificuldade de implementação de políticas depois dos acontecimentos de setembro de 2023 de infraestrutura da Defesa Civil. Tá? Há, claro, no Estado do Rio Grande do Sul, um descompromisso muito grande com os comitês de gerenciamento das bacias hidrográficas. São estruturas fundamentais da base lá do município, das comunidades, né, que fazem a gestão das bacias. Essa gestão local das bacias hidrográficas é um instrumento poderoso para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, para fazer frente, né, à mudança do ciclo hidrológico, porque é isso a mudança climática na sua essência no território, né? É a mudança dos ciclos hidrológicos ordinários. Vai cair muita água, então isso tem que ser drenado, isso tem que ter cuidado, né? Quando essa água escoa, porque se ela escoar muito rápido traz problemas. Então, é preciso que os banhados coexistam com as matas, com a fauna, com todo esse sistema nos rios. Não é muito que se pede, não é muito que se pede, é a saúde dos rios e dos banhados, não é? Então, isso tudo está dentro das políticas que o governador Leite não executou. Né? Sobre a judicialização, né? Poderá ser que
alguém do Ministério Público, né, possa haver nisso, claro, uma infração jurídica. Mas eu estou falando também, Rodolfo e Eleonora, da responsabilização política. Não é possível que a população, assistindo tudo isso, né, não se informe, né, não tenha um senso crítico de, ao votar agora nas eleições municipais que se aproximam, né, em programas de governo. Né? Nós temos que olhar o que vereadores, prefeitos, né, têm de programa para enfrentar a crise climática. Quem fala em crise climática? Quem tem propostas concretas? Né? É isso que nós devemos olhar, como cidadania, né? Cidadania crítica. E aí, então, está também um processo de responsabilização política. Né? Professor, falar em programa de governo, no governo, um dos pontos de destaque dos projetos do governo estadual, do governador Eduardo Leite, e também no caso de Porto Alegre, do prefeito Melo, as campanhas de privatização. O Estado viu vários casos, mas talvez mais relacionado à situação que vive hoje, a privatização da CEE, nas suas várias instâncias aí, e no âmbito municipal se fala hoje da privatização do DEMAI, que é a companhia que cuida aí das águas e esgotos em Porto Alegre, e a gente vê nas redes sociais, não sei se isso está confirmado, mas que há até um processo de sucateamento para facilitar o apoio à venda, à privatização do DEMAI. O quanto isso impacta na capacidade de a cidade e o Estado enfrentarem uma situação como essa ou enfrentarem um processo de reconstrução depois de uma situação como essa? Bem, Rodolfo, essa é uma questão crucial, crucial. E nós podemos confirmá-la, enfim, e evidenciá-la como um exemplo do que aconteceu durante a crise do evento do ciclone de setembro de 2023 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como você disse, a CE, a empresa de distribuição de energia do estado do Rio Grande do Sul, ela foi privatizada, né, por uma vintena de reais, 100 mil reais, algo assim impressionante. E, com isso, a nova empresa, então, constituída, a CE Equatorial, por ocasião do grande vendaval, né, da grande catástrofe de 2023, eles ficaram sem resposta. A Equatorial não tinha nenhuma resposta para dar de reestruturação. Então, quando o presidente da Equatorial foi entrevistado pela imprensa, né, qual é que era a situação, quando que a população ia ter de volta a distribuição de energia, porque nós já estávamos há 4 dias sem energia elétrica, né, em toda a metrópole de Porto Alegre. Né? Então, o presidente disse, não sei, talvez até sábado a gente possa ter energia. Quer dizer, essa é a resposta do presidente de uma empresa que tem a responsabilidade de fornecer à população, né, uma coisa fundamental numa grande metrópole, numa cidade, que é a energia elétrica, né, que ela é vital para as populações urbanas. Né, e é essa a resposta que ele deu. Ele não deu nenhum dado, não ofereceu nenhuma estratégia, não disse, né, que dificuldades estavam tendo, como elas iam ser enfrentadas. Nada. Apenas uma resposta vaga. Pior do que isso, tanto o governador como o prefeito de Porto Alegre, o prefeito Melo, não tinham sequer o telefone do presidente da Equatorial. O prefeito Melo teve que chamá-lo pelas redes sociais, teve que chamar alguém que, porventura, tem o telefone do presidente da Equatorial, porque eu preciso falar com ele. Esta é a situação. A situação era tão dramática que o prefeito de Porto Alegre solicitou à população o empréstimo de motosserras, como se o município fosse algo muito pobre, algo incapaz
de contratar por emergência, de pedir por emergência, né, a empresas de florestamento, seja lá, que trouxessem, né, seus equipamentos para resolver a crise que a cidade estava enfrentando. Então, é isso que eles fazem, um teatro absurdo, um teatro inacreditável do ponto de vista social, né, técnico. Né? Isso tudo, então, derivado da privatização. É isso que é a privatização. Né? É o descompromisso do Estado, é o descompromisso com a responsabilidade. Né? E o mesmo, então, agora está acontecendo com o DEMAI. Em primeiro lugar, o prefeito ele desmontou o serviço de drenagem urbana, que cuida de todo o sistema de proteção contra inundações, né, que era o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais do município. Ele desmonta o departamento, engloba ele do DEMAI. No segundo ato, ele, então, desmobiliza o DEMAI. O DEMAI está com 2.000 funcionários, né, de déficit. Então, ele não está repondo os funcionários. É nesse nível de sucateamento. Né? Então, acontece que o Departamento Municipal, né, de Abastecimento Público, que englobou o Departamento de Esgotos Pluviais e de cuidado com o sistema, de manutenção do sistema de proteção contra inundações, está em total sucateamento. Tá? E, claro, e por fim dessa rotina, o terceiro ato é, então, privatizá-lo. Além disso, Rodolfo e Eleonora, o serviço de transporte de Porto Alegre está colapsado. O prefeito de Porto Alegre teve a capacidade de privatizar uma das mais históricas, interessantes, né, e excelentes transportadoras de coletivos urbanos, que era a Carris. A Carris era a mais histórica companhia de transporte urbano do país, que ganhou níveis de excelência impressionantes. Bom, pois bem, o que o prefeito fez? Né? Ele simplesmente privatizou a Carris. Com isso, né, todo o sistema de transporte urbano está sucateado. As pessoas em Porto Alegre não têm mais confiança no transporte urbano. Tá? Então, isso faz com que haja uma terceirização do serviço de transporte por conta de aplicativos. A cidade está infestada de carros de aplicativos. Tá? A população já não consegue utilizar o serviço público de transporte. Então, temos ali também, então, uma crise enorme do transporte público. Então, é esta cidade, Eleonora e Rodolfo, né, que está sendo assolada, açoitada, né, por essa tempestade. Né? É uma cidade que já vem, digamos, sôfrega, né, com essas políticas de privatização, né, de sucateamento, de favorecimento da especulação imobiliária, né, de aumento de demandas infraestruturais por conta da especulação imobiliária, que constrói espigões e espigões por todos os lados. Né? Quem é que vai responder essa infraestrutura no futuro? Né? Será toda a população. Então, isso tem feito com que a cidade esteja já num cansaço infraestrutural e estou abordando apenas, digamos, as infraestruturas básicas. Imagine-se, né, nas comunidades, né, nas nossas vilas, a situação que se encontra. Então, eu falei dos serviços ecossistêmicos importantes, como o funcionamento pleno dos nossos rios. Bom, os arroios de Porto Alegre estão numa situação, né, impensável em termos de acúmulo de detritos, de resíduos urbanos. Né? Eles se tornaram imensos valões, né, de todos os rejeitos que se possa imaginar. Não estão sendo higienizados, não estão sendo desassoreados, não estão sendo cuidados. Né? A população não está sendo chamada a ajudar no exercício que temos que fazer, né, permanente, de educação, de estruturação da sociedade, né, para que ela vá assumindo também o seu papel protagônico, né, na gestão do território. Né? Então, essa é o resultado dessas gestões realmente catastróficas.
O que o governador e o prefeito dizem, né? Olha, fenômeno da natureza, uma tragédia natural enorme, mas, sei lá, Deus ele que mandou, terceirizam essas causas e falam em reconstrução, em dinheiro, em plano Marshall, quer dizer, tentando reduzir tudo a uma mera reconstrução do que foi destruído fisicamente, né? O que o senhor diria que deveriam ser as linhas mestras de uma verdadeira reconstrução? Porque a gente lembra, nós somos de Porto Alegre, a gente lembra nos anos 70 o pioneirismo que Porto Alegre teve, até do ponto de vista mundial, na questão da ecologia. A gente teve a luta do Lutzenberg, a fundação da Agapan, quer dizer, quando ninguém prestava atenção nisso, Porto Alegre estava discutindo essas questões, né, construiu uma série de avanços nessa linha, e agora, nesse momento tão dramático, né, que querem resumir a uma excepcionalidade climática e vamos tocar a obra na sequência. O que deveria nortear a cidade para se restabelecer de uma maneira global, de uma maneira que realmente tenha consequências, né, numa vida melhor para todo mundo? Essa é a questão central, Eleonora, né? É a questão central de toda a sociedade crítica, né? De toda a sociedade pensante, de toda a sociedade inteligente. Quer dizer, nós temos que ver quais são as saídas, porque as saídas desses políticos neoliberais está sendo estúpida, né? Coloca a conta de uma forma genérica a uma natureza inusitada, quando nós temos ciência, temos teorias, temos dados impressionantes para fazer previsões razoavelmente acertadas, né? Então, já não podemos colocar nessa conta, só que eles jogam com as falácias. Né? A falácia mais absurda de um político neoliberal é jogar com a ignorância do povo. Isso é uma falácia, digamos, nada defensável, né? Porque, obviamente, que a população pode não saber detalhes aí sobre as teorias, sobre os sistemas das mudanças climáticas, mas um político, um gestor, não tem esse direito, né? Ele não tem direito, porque o compromisso dele é governar com o melhor que nós temos disponível da inteligência e das tecnologias para fazer frente às mudanças climáticas. Né? Então, na medida que ele não faz uso dessa inteligência, pelo contrário, ele desmonta, ele caçoa, ele agride a inteligência social. E qual é o maior sintoma dessa agressão? É quando eles agridem a educação, quando eles agridem os professores, quando eles agridem a universidade, quando eles minimizam o papel da universidade e da educação, né? numa sociedade complexa que tem à sua frente, né, as mudanças climáticas. Então, é aí que está o nó górdio da questão, porque a nossa única saída, Eleonora, por um lado, fazermos uso do melhor que nós temos da ciência, das teorias e das previsões. Hoje, as previsões climáticas, elas são feitas com uma tal quantidade de dados que nós nunca vimos na história das ciências da Terra. Eu sou um cientista da Terra há 40 anos. Nós nunca lidamos com a quantidade de dados, com a acurácia de dados de todo o globo, sem restrições. Já houve momentos em que nós, cientistas da Terra, fazíamos exclusividade de dados por motivos ideológicos. Tá? Preteríamos os dados dos russos, preteríamos os dados dos norte-americanos por alguma razão. Né? Enfim, dentro de todas as implicações, né, e as contradições dos litígios ideológicos. Hoje, não. Hoje nós vivemos um momento interessante da ciência da Terra em que nós conseguimos ter uma concertação mundial para termos dados e formulação de modelos sobre as dinâmicas do clima e da Terra. E esses modelos, por seu turno, feitos por supercomputadores, quer dizer, com uma capacidade de tratamento de dados também muito importante. Então, nós não estamos falando de pouca coisa do ponto de vista da inteligência. Agora, isso tudo não adianta, né, se não tiver
Do outro lado, a inteligência social. Uma inteligência que reconheça nisso um instrumento importante de sobrevivência civilizatória num planeta, né, cambiante. E essa é a questão. E quem é essa inteligência? É a inteligência social, que tem na educação, na escola, na universidade, o seu cerne. E é este cerne que eles atacam. Se nós formos ver os deputados negacionistas do Congresso, quem eles atacam? Nas suas piadas, na sua jocosidade, né? Na sua vilania, atacam a educação pública, que é o maior bem civilizatório, a maior conquista civilizatória que nós temos é a educação pública, né? Que vem desde a Revolução Francesa. Na liberdade, igualdade e fraternidade, isso é o cerne do processo educativo social, generoso, né? E ali está o ataque. Então, Eleonora, se nós não conseguirmos fazer frente a esses ataques e entender que a educação é o principal motor, é o principal estruturador de uma estratégia social de inteligência, nós não temos saída. Em Porto Alegre, por conta do Atlas Ambiental, que eu coordenei, tive o privilégio de coordenar, sucedeu ao lançamento dele a organização em 32 escolas da rede municipal de laboratórios de inteligência urbana, né? Laboratórios de inteligência do ambiente urbano. E lá, com a comunidade escolar e as crianças, nós desenvolvemos atividades de diagnóstico, de leitura do bairro. Levamos as crianças para conhecerem seu bairro, seu ambiente, seu arroio, seu morro, sua fauna, sua flora. E levamos para dentro da escola uma musealização do bairro delas, matotecas, litotecas, né? E elas, as crianças, então, numa sala musealizada por elas mesmas, né? Faziam, então, a reprodução, a educação dos menores, num processo educacional fabuloso, que o Paulo Freire teria, assim, uma alegria de ver, né? Porque seria a capacidade das comunidades, da escola, desenvolver centro de saberes locais. E esse centro de saberes locais, então, como pontos de uma rede, né, conectada com a universidade, conectada com os sistemas da defesa civil e capaz, então, né, de traduzir, de ter leituras ágeis, de ter leituras de acessos tecnológicos, como imagens de satélite, etc., né, para, digamos, os momentos de crise como esse que estamos assistindo. Então, veja que uma sociedade organizada para enfrentar situações de crise, né, ela precisa ter, na educação, nas instituições educacionais, um eixo fundamental. E eu acredito, Eleonora e Rodolfo, que esse papel cabe às universidades no Brasil, né, para a gente ter, digamos, estruturas que consigam atravessar os governos, né, porque os governos... alguns governos estão nos dizendo que nada vale, nem a educação, nem as universidades. Se depender deles, eles fecham tudo, né? É uma situação crítica do ponto de vista social a nossa. Então, nós temos que fazer um outro contraponto, né? Um contraponto para a sociedade. A sociedade ter uma organização baseada no processo educacional, né? No processo de redes, né? E essa é a capacidade que pode encorajar a população a enfrentar, né, as mudanças que advirão. Eu acho que a questão crucial nesse momento, né, é como encorajar a sociedade, né? Esse é o ponto crítico, porque na medida em que as notícias são tão ruins, né, na medida em que os governos se colocam de uma forma tão prostrada, tão estúpida, tão infantil, né, diante dos acontecimentos, a sociedade também se prostrará. E essa prostração, ela alimenta o caos, né? Alimenta a violência social, ela não tem, ela não é, digamos, passiva. Não é nada na sociedade é passivo, né? Tem consequências. Então, a questão central para mim nesse momento é como ter políticas, ter organização social. Por isso, eu agradeço a oportunidade desse programa, porque ele faz parte, né, dessas discussões de encorajamento, de esperança, né? E essa esperança ela está exatamente nas instituições mais generosas da civilização,
que são a escola, a universidade, o conhecimento, né? É ali onde nós podemos fazer essa fusão entre saberes locais, comunidades e altas tecnologias, né? Do IPCC, dos supercomputadores, né? E ali, então, termos respostas concertadas com a sociedade. Nós não enfrentaremos as mudanças climáticas, né, com respostas de gabinete, com planejamentos encomendados por consultores. Isso tudo não funciona. Isso tudo pode atender, digamos, a alguns requisitos, né, de organizações internacionais, mas não atende o fundamental. É como orientar o cidadão, a cidadã, né, lá na comunidade, de como ela tem que fazer, dela ter esperança, dela ter coragem, né? Dela saber se portar e salvar a sua vida, porque é isso que importa, e salvando sua vida, né, ter capacidade de resiliência no dia seguinte, né, de ir para frente. Então, isso tudo está em questão, e essas políticas, então, de afronta à educação, no meu ver, são o ponto mais nevrálgico, né, para pensarmos estratégias de futuro. Muito bacana esse seu relato aí sobre a experiência com as crianças e com a Atlas Ambiental de Porto Alegre. Mostra como as crianças, no primeiro grau, respondem quando se trabalha a educação relacionando tudo com a vida delas, com a vida na cidade. Eu aposto que isso também teria bons resultados num trabalho com jovens de ensino médio, questão. Mas eu queria ainda, acho que se o senhor quiser depois ainda seguir, contar um pouco mais dessa experiência, eu acho que todos nós vamos nos enriquecer com isso, mas eu queria ainda voltar para diagnósticos. Queria saber o quanto o uso da terra no Rio Grande do Sul está relacionado com essa situação que a gente está vivendo hoje. Eleonora e eu, nós saímos do Rio Grande do Sul há quase 45 anos, e antes mesmo disso, a gente via com tristeza reportagens dando conta da desertificação da Campanha que era para quem não conhece a Campanha, é das áreas poderosas da natureza no Rio Grande do Sul, onde a área da pecuária estava virando um deserto, com soja sendo plantado até nas beiradas das estradas. Essa ocupação... Então, a ocupação do solo, o uso do solo pelo agronegócio, a gente vê isso não só nesse plantio, na monocultura do soja, mas se fala também na questão dos grandes projetos de reflorestamento que acabam tendo como consequência não o reflorestamento, mas a destruição da terra. A ocupação do solo, o agronegócio, o quanto essas questões estão relacionadas com o que vive hoje o povo gaúcho. Essa é uma questão fundamental, né, Rodolfo, porque o trabalho da agricultura. A agricultura é uma atividade humana impressionante, porque ela não só produz alimentos, como ela gera a cultura da terra. Né? Quando a gente fala em raízes, a gente fala em agricultura. Quando a gente vai para a ancestralidade da civilização, a gente vai falar em agricultura. Né? É a agricultura que nos domestica. Né? Quando a gente fala em domesticação, em cidades, né? Em conhecimento, nós falamos em agricultura, o princípio, né? Pelo menos pessoal, mas na nossa compreensão, né, ocidental, é isso. Então, o que acontece hoje? Bom, uma ganância generalizada. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, Rodolfo e Eleonora, se tornaram um quintal da soja, né? Um quintal da China, né? Soja para a China. Né? E isso faz com que, então, há uma maximização do uso da terra. Qualquer recanto, qualquer banhado, né, está sendo usado para plantar soja. As matas ribeirinhas estão sendo devastadas para plantar soja. Há pouco, um colega meu, o professor Valério, né,
que é um grande especialista na questão do bioma Pampa, né, ele vem dizer que o bioma Pampa está praticamente, né, sendo dizimado pela soja, não é? Então, isso é um processo desestruturador do território, porque não precisa ser desestruturador. Essa é a questão, não precisa ser. Né? Nós podemos ter técnicas, e temos, né, outras técnicas alternativas, como a agricultura regenerativa. Nós precisamos ter uma cultura regenerativa, porque esse é o processo da agricultura. O processo da agricultura não é um processo de esgotamento como esse, que usa uma carga de adubos, de nitrogênio, uma carga de agrotóxicos estúpida. Por quê? Porque ela é esgotante. Quando nós podemos ter uma agricultura regenerativa que contribui, né, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Então, esse é o primeiro ponto da questão. E o segundo ponto da questão, né, é que quem está plantando, não pensemos que são os donos das terras. Porque o que aconteceu? Né? A geração atual de herdeiros das terras, né, pelo menos em grandes exemplos que eu tive como geólogo de campo, que eu sou, né, que vai no campo, que vai nos sítios, nas fazendas, né, bater para poder olhar as rochas e tirar amostras, etc., né, eu percebo, eu observo o que está acontecendo em termos de transição, né, da propriedade da terra. Então, os proprietários antigos, né, os avós, eles já estão em idade avançada, já não estão mais na lida da terra. Estão aposentados. Tá? Os filhos deles também já estão quase aposentando. E os filhos, os netos que herdariam, onde estão? Eles estão nas cidades. Tá? Eles não querem ficar na terra. Né? Então, eles vão estudar nas universidades, querem um título universitário, querem sair da lida da terra porque ela é penosa, do ponto de vista, né, das circunstâncias das tecnologias atuais. Né? O acesso às tecnologias atuais, à internet, né? Ao celular, isso tudo faz com que o jovem lá na Terra ele tenha um desprezo pela ancestralidade. Ele tem um desprezo, né, pela própria história da sua família, de lidar com a terra, ele quer ir para a cidade. E com quem fica a terra, então? Então, os pais, que não têm mais como legar isso aos filhos, arrendam. Então, há um conjunto enorme, né, de plantios de soja sendo feita por arrendatários que obedecem, então, um protocolo canônico de intensificar usos, de esgotamento generalizado das técnicas, né, que esgota o solo e que acaba não construindo nenhuma cultura da terra. E aí está o nó górdio. Né? Porque a nossa cultura gaúcha, já vai ficando longe, que era uma cultura, pelo menos em palavras, pelo menos em retórica, de amor à terra, de amor aos pássaros, né? Que gerou, que você disse antes, né? Um protagonismo ambientalista. O nosso protagonismo ambientalista, feito pelo professor José Lutzenberg, pela Giselda, entre outros, né, protagonistas, eles tinham, digamos, na essência da alma gaúcha, né, também uma ideia de um gaúcho com amor à terra, que cantava a sua terra em prosa e verso. Hoje nós estamos longe disso, né? Quer dizer, estamos perdendo essas raízes, e isso faz com que, então, a terra seja literalmente um mero negócio. E a terra, né, aquilo que dá vida, a Gaia, ela não pode ser um mero negócio. Porque se ela for um mero negócio, é o nosso fim. É o nosso fim. É como a educação. A educação, dizem, né, os neoliberais, ou ela vira mercadoria e as escolas, né, se sustentam, porque não haverá orçamento para a educação. Ou a educação vira um negócio, ou ela não se sustenta mais. Mas a educação, a saúde, a terra não podem ser negócios, porque são as essências da humanidade, né? São as nossas verdadeiras raízes. É onde nós vertebramos a nossa capacidade de sobrevivência num mundo, e aqui que está a questão, né? Num mundo inquieto,
Não se domestica a Terra, o planeta. Não se domestica. Essa fronteira não existe. Não existe essa fronteira, né? Porque a Terra, né, é um planeta fabuloso, que tem estoques de energia que nós desconhecemos. E a mudança climática não é nada menos do que uma manifestação de estoques de energia profunda do planeta. Eu sou geólogo, eu conheço as energias profundas do planeta, né? Que estão estocadas, que se você mexer nela, elas podem, né, desdobrar outros mundos, que é o caso, então, das energias do carvão e do petróleo. Quando nós mexemos nelas, quando nós queimamos no carvão, que são florestas petrificadas, nós estamos queimando florestas antigas e devolvendo o CO2 que elas acumularam nas entranhas da Terra para a atmosfera. Então, a Terra, né, é um organismo muito delicado, muito delicado. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E aí, então, a agricultura, que sempre foi um elo com a terra, ela hoje, então, vive uma crise de cultura. É só um agronegócio mesmo, né? Virou um agronegócio. Ela não é mais agricultura, né? E isso realmente pode nos trazer problemas enormes, porque, né, estamos lidando com a tessitura do planeta. O planeta Terra, embora seja muito grande, ele é muito delicado. Não são só as pétalas de uma flor que são delicadas, né? E quando se mexe no sistema terrestre, né, sem, digamos, as devidas precauções e cuidados, nós estamos desestruturando, né, toda essa teia, como o Capra chamou, né, a teia da vida, e com ela a teia social, e com ela, né, colocamos em xeque a nossa própria existência. Professor, eu queria transportar a pergunta do Rodolfo sobre a terra no Rio Grande do Sul para a terra na cidade de Porto Alegre, na região metropolitana. O senhor, como estudou isso com lupa, né, no Atlas, o que modificações o senhor diria na região metropolitana? E a gente está falando, o senhor está falando muito aqui de especulação imobiliária, onde o senhor acha que isso está pegando mais na região metropolitana e na cidade de Porto Alegre? O que tem sido, digamos, mais destrutivo, né, para a cidade? Essa é uma excelente questão, porque também estamos falando de terra, território. Então, veja, Eleonora, que importante, né? A terra na cidade. As cidades são organismos parasitários. Elas não produzem, elas tudo querem, né? Elas têm fome, elas têm sede, elas têm desejos, vontades. Então, a cidade quer que se traga tudo para ela, o que a gente chama de mercado, tá? E o que a cidade devolve? Resíduos, poluentes, né? Então, ela impacta duas vezes. Impacta ao querer trazer tudo que tem lá de fora para si, e impacta, né, por devolver para a natureza, quando devolve, resíduos tóxicos, né? Então, isso é muito impactante. A cidade precisa ter um sistema metabólico, tá? Um sistema de conseguir tratar os seus resíduos, né? De conseguir produzir os seus alimentos. E, para isso, as cidades precisam ter suas saias verdes, suas áreas verdes, elas precisam ter seus parques, elas precisam ter não só uma rede urbana de vias, elas precisam ter uma rede ecológica. Então, quando a gente fala em desenvolvimento urbano, a gente fala em plano diretor urbano, nós estamos sempre falando em edificações, né? Isso é um problema seríssimo, né? Porque não fala da infraestrutura das edificações, que é a terra. Tá? A infraestrutura da cidade, de verdade, né, são os serviços ecossistêmicos. Então, se nós cruzarmos, né, os serviços ecossistêmicos com a cidade, ali nós temos, então, uma possibilidade de uma relação virtuosa da cidade, que é capaz de não produzir dano nos seus serviços ecossistêmicos. Eu estou falando dos rios, eu estou falando dos arroios, eu estou falando de banhados, eu estou falando das matas, eu estou falando de terrenos em que eles devem ser guardados para a agricultura urbana,
né, para que haja os processos metabólicos de compostagem, etc. E é ali, então, Eleonora, que a especulação imobiliária está atacando. Ela está atacando os nossos últimos estoques ambientais, que já são poucos, que a cidade não conseguiu guardar, mas que, por alguma razão, eles ainda estão ali, né? E é eles que estão sendo atacados, e são os últimos. Então, nós ainda podemos, do ponto de vista de um processo, digamos, social, cultural, técnico, né, conduzir redes ecológicas, vias, corredores ecológicos por dentro da cidade, entrelaçando-a. Nós podemos fazer isso por uma razão muito especial, que é o Lago Guaíba. O Lago Guaíba, com sua orla, né, toda essa orla do Lago Guaíba pode ser um corredor ecológico de conexão dos nossos parques, desde o Parque, né, Itapuã, lá no sul, bem no extremo sul, que pertence ao município de Viamão, até o delta do Jacuí, aqui no centro da cidade, né, passando pelo Lami, passando pelo Parque do Morro do Osso, etc. Nós podemos, então, constituir a orla num corredor ecológico de conexão das nossas reservas, né, ecológicas, e dali, da orla do Guaíba, por meio dos arroios, conectando, então, com as matas que ainda estão nas encostas de alguns morros. Olha que interessante rede ecológica que nós podemos fazer, não é? E é exatamente ali, então, que a especulação imobiliária agressiva, né, indolente, está, então, atacando e está, então, inviabilizando a possibilidade de construirmos esses corredores ecológicos, né? E nós que somos no território de Porto Alegre, né, grande parte dele é área de amortecimento da biosfera da Mata Atlântica. Então, como se constrói, né, Eleonora, uma biosfera urbana? Essa é a questão. Então, nós resolvemos dividir, de um lado a cidade e de outro lado a natureza. Né? A natureza, por sua vez, cercada por, digamos, parques e reservas. Né? Cercamos a natureza, quando, na verdade, nós devemos desenvolver estratégias, né, de construção da biosfera urbana, natural, sem separação. E é nesse entrelaçamento que nós precisamos, então, desses estoques ambientais que nos restam. Né? Atacá-los, assim, é realmente cimentar as possibilidades mínimas de uma sociedade urbana, moderna, enorme, né? Conseguir respirar e mudar o seu jeito urbano de ser. Quer dizer, esse jeito urbano consumista, que corre, veloz, que não para, que não pensa, que não reflete, né? refém, né? da energia elétrica, refém dos grandes monopólios da comida. Nós somos reféns de tudo dentro da cidade. E é isso que, do meu ponto de vista, né, acaba sendo, então, o nó górdio das políticas neoliberais, do amedrontamento à população, né, prometendo que se privatiza vai melhorar, porque, de fato, a sociedade se vê refém dentro da cidade. Ela não protagoniza, o cidadão, a cidadã, não protagonizam nenhuma realização vital da existência humana, que é a questão da água, do alimento. Isso não está na mão mais do indivíduo. Nós terceirizamos tudo. Né? Então, no processo urbano contemporâneo, nós temos que reenlaçar. Porque se as comunidades urbanas não tiverem autonomia de energia, autonomia de alimentos, né? Autonomia de poder ligar as questões dos ciclos metabólicos urbanos com a natureza, né? Nós, de fato, seremos reféns. E reféns, então, nós estaremos nas mãos, né, dos grandes monopólios. Na Europa, né, se desenvolve, em alguns locais, interessantes comunidades energéticas que produzem sua própria energia. Eles produzem e distribuem. Não são comunidades pequenas. São comunidades de 2 milhões de pessoas, né, que produzem energia. E isso, então, corta um ciclo importante, né, da existência urbana.
E é ali, então, né, Eleonora, que se dá a contradição fundamental do que significa essa especulação imobiliária sem limites, totalmente sem limites, né, atacando, então, os nossos últimos estoques ambientais, que seriam estratégicos, por um outro modo, das cidades existirem, sem o que, né, nós tampouco podemos almejar uma sustentabilidade de 8 bilhões de pessoas, né, na nave Gaia. Legal. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse a resposta da sociedade civil. A gente tem visto o MST, por exemplo, organizações sociais, movimentos sociais como o MST, organizarem cozinhas solidárias, várias ações de solidariedade de sindicatos, movimentos populares e mesmo de famílias, né, que começam a montar marmitas, coisas assim. É uma pergunta até meio romântica, mas há ainda humanidade na humanidade, de um lado, e de outro lado, o que a necessidade de que isso seja feito revela sobre o governo do Estado e sobre o governo do município de Porto Alegre? Essa é uma questão muito interessante e muito curiosa também, porque o que nós estamos assistindo nesse momento em Porto Alegre são redes de solidariedade impressionantes. Impressionantes. Rapidamente, se coletou, né, toneladas de materiais, roupa, comida, alimentos, e não só para as pessoas, também para os pets, os animais de estimação. Uma coisa impressionante. Né? Já estamos com vários centros de arrecadação superlotados. Né? Então, isso mostra essa generosidade, essa rede horizontal das cidades, né? Porque a rede vertical ela está danificada. A rede dos governos, né? A rede das hierarquias, a rede da organização estatal, ela está danificada, corrompida, seriamente corrompida. Mas há uma rede humana horizontal que é, na verdade, né, Rodolfo, ela que sempre garante a vida. Ela que sempre garante a vida. Tá? Não são os impérios que garantem a vida. Tá? Não são a força dos exércitos que garante a vida. Tá? O que garante a vida é a força social horizontal, solidária. Isso é história humana. Tá? E ela se evidencia nesse momento de crise. A questão é como essa rede ela pode transbordar numa potência política de transformação. Tá? E é esse o ponto, essa é a questão. Quando essa cidadania se percebe protagonista do destino. É aí que pode nascer também, né, algo poderoso. E você cita, então, o movimento dos trabalhadores sem terras, muito importante, porque eles levam o nome terra, né, na sua consigna. Terra, agricultura, eles sim falam de agricultura, né, e não de agronegócio. Por isso, eles são tão ugerizados na sociedade atual. Nós temos que pensar, às vezes, o que leva uma sociedade como a nossa a ter uma ugeriza desse porte, né, com um grupo humano de agricultores vencedores, né, e que tem uma proposta para a agricultura. Né? E eles estão sempre juntos nesses momentos críticos. Eles que começam a montar as suas cozinhas, né? Começam a estabelecer os laços de solidariedade. E isso é comovente, porque é isso que encoraja, né? Isso que permite que a gente acredite, né, na espécie humana, nas nossas possibilidades reais, né, de sobrevivência. Então, a grande questão, Rodolfo, avante, é saber como essa rede solidária que hoje garante, né, garante, porque a defesa civil não é capaz de garantir, né, garante uma possibilidade de auxílio, de sobrevivência real, né, de muitas famílias, de muitas pessoas que ficaram completamente flageladas. Né? Então, e ao mesmo tempo, essa solidariedade mostra a ausência, então, do governo. Tá? Mostra o quanto o governo está ausente, porque ela está se dando de uma forma também muito espontânea.
né? Outro aspecto importante é como nós podemos dar organização para ela, porque a resposta espontânea também, ela se repete, ela se duplica, né? Ela tem dificuldades de organizar. Né? E aí, então, a gente vê também a ausência dos organismos de organização mais generalizada. Tá? Eu penso, né, que a cidade de Porto Alegre, né, a cidade do Fórum Social Mundial, a cidade do orçamento participativo, a cidade dos movimentos ambientalistas de vanguarda, a cidade que teve a primeira Secretaria de Meio Ambiente no Brasil, né? Ela guarda nas suas memórias, nas suas raízes, esses ideais sociais ambientais. Né? Eu espero que eles, de alguma maneira, emerjam, né? Eles se tornem, digamos, caminhos, possibilidades políticas reais, né? Que deem visibilidade a essas políticas reais possíveis, né? Nesse mundo tão pobre que está, né? De programas, de futuros, de criação de futuros, de protagonismos sociais, né? Que nós estamos vendo. Professor, nós queríamos agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, tão iluminadora e iluminista, né? Aqui porque no mundo de hoje o iluminismo é quase revolucionário, né? A gente, então, agradece também a participação da enorme assembleia que se formou aqui para acompanhar suas informações, seus raciocínios, suas proposições aqui. Lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Também não deixe de visitar o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Quem quiser ficar ligado direto no Tutameia, tem um grupo no WhatsApp, é o grupo Amigos do Tutameia, para se inscrever, para entrar no grupo, que é só para divulgação das nossas reportagens e entrevistas, é só verificar o link que está na descrição deste vídeo. E agora, então, antes do boa noite, neste final de domingo, em que as águas sobem em Porto Alegre, a gente agradece muito a participação do professor Roaldo aqui, passa para ele, então, a palavra para que faça a sua fala, sua mensagem, seu balanço dessa conversa aqui com o Tutameia. Professor, muito obrigado, a palavra é sua. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Tutameia, tá? Um programa fantástico, de diálogo verdadeiro, de ideias, tá? E com uma assistência tão significativa. A minha mensagem final, né? Eu sou esperançoso. Eu sou esperançoso na sociedade crítica, sou esperançoso na sociedade do conhecimento, sou esperançoso na educação. Né? Eu acho que nós temos que, nesse momento, diante de tamanha crise, né, encontrar as nossas nervuras sociais, os nossos anseios de fraternidade, de liberdade e fraternidade. Talvez dessa crise toda, né, nasça uma fraternidade mais profunda, dessas três palavras da Revolução Francesa, a liberdade, né, a igualdade. Talvez a gente tenha mais trabalhado com elas na sociedade de alguma maneira, mas a fraternidade, né, é sempre aquela que tem sobrado. E talvez esses processos agudos de crise, de dor, nos ajudem a ver a fraternidade e, por meio dela, né, encontrar as nossas energias capazes de ter coragem e enfrentar o futuro. Afinal, o futuro não é outra coisa senão aquilo que a gente verdadeiramente anseia e é capaz de fazer. Né? Um grande abraço e, mais uma vez, meu agradecimento por estar aqui com o Rodolfo e a Eleonora nesse domingo. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, então. Tchau. Tchau.
Bom, então, pessoal, essa foi a entrevista do professor Rualdo, né? Especialíssima, muitos tópicos a serem discutidos, né? Novamente, né, para os que chegaram depois, durante a apresentação, peço perdão, porque deu uma confusão aqui no computador, na internet, tudo, infelizmente, inclusive o vídeo que era para ser reproduzido agora, que era a discussão de colegas aí, inclusive um colega nosso aqui, saiu do ar, não sei por que tiraram do canal, né, um outro canal chamado A Voz Trabalhadora, mas eu gostaria de ressaltar algumas palavras, né, assim, já abro uma discussão um pouco breve, porque nós já estamos quase no final do nosso período aqui, que vocês procurem, pessoal, os canais no YouTube, tem muito conteúdo, muita coisa boa. Esse canal Tutamé é excelente, todas as entrevistas que eles realizam são nessa toada, assim, de dar uma liberdade grande para as pessoas falarem, né? Existem diversas entrevistas sobre esse mesmo tema agora, da nossa tragédia, agora que está acontecendo aqui, considerada, por enquanto, né, a maior tragédia urbana da América Latina nos últimos tempos, aí, talvez, não sei em que período, né, mas assim, infelizmente, muito grande, muita gente, os números estão um pouco desatualizados no começo lá, né, eles já subiram bastante, é mais de 500 mil de pessoas de flagelados, assim, de pessoa que perdeu a casa, que está desabrigado, 120 ou 130 mortes, se eu não me engano, alguma coisa assim, desaparecidos também em torno de 100 pessoas, muito triste, né? Mas o fio condutor, né, dessa entrevista, e sempre que o professor Rualdo fala, né, o fio condutor dele, embora seja um geólogo, né, é essa questão da inteligência social, da participação cidadã, né, da cidadania das pessoas, em termos de participação do espaço onde vivem, né, e de participação política, pessoal, né? E ele, mais ou menos no meio ali da conversa, foi uma conversa grande, né? Assim, ele teve muitos pontos. Ele começou bem específico, falando professor Marcos, né, o professor Chuchu, que foi tão boa, né, e aí ele já foi modulando no meio do caminho, assim, trazendo isso mais para a participação da sociedade, e uma participação ativa, né. Um pouco foi dito isso ontem, sobre essa baixa vontade das pessoas de participarem dos circuitos de poder, né, como a política foi ridicularizada no Brasil, né? Assim, é um, é um país onde se fala, quando se fala em política, as pessoas têm até um chavão, né? Uma coisa tão boba que diz que política, futebol e não sei mais o que, cor, religião, sei lá o que, não se discute, e é uma coisa assim, se nós não discutirmos política, se nós não nos envolvermos com a política, se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo no cenário, política é o uso do poder, né? O poder nas cidades, né? Então, mais ou menos essa é a origem etimológica da palavra, né? Então, se nós não nos envolvermos nessas questões, não só a questão de política partidária, partido A, B ou C, né? Questões de deslocamento de poder para decidir a vida das pessoas, né? Então, quando nós abdicamos de participar dessas decisões, nós deixamos que outras pessoas tomem decisões por nós. É isso que acontece. Então, essa conscientização, essa cidadania que o professor Waldo tão bem fala, né, e coloca com muita propriedade, que o acesso a essa cidadania, e isso é de fundamental percepção de todos nós aqui, né, nossos estudantes, nossos colegas, todos nós, se dá por meio da educação, né? Não à toa, como ele bem salientou ali, a educação é geralmente vilipendiada, né? Ela é posta para escanteio, enfim, professores são menosprezados,
não só em termos pecuniários, né, pessoal, não estou dizendo isso, né, mas vejam bem, outras professoras, aqui, os nossos colegas aqui do Instituto Federal, a carreira docente federal, né, tanto quer seja nas universidades, quer seja nos institutos ou em alguns outros colégios que ainda restam de gestão federal, é uma carreira satisfatória. Mas o estado do Rio Grande do Sul, a carreira docente no estado do Rio Grande do Sul é uma vergonha, pessoal. Eles dão no mesmo salário do vale transporte e tiram o vale alimentação. Aí dão o vale alimentação e tiram o vale, sei lá, salário familiar, alguma coisa assim. É uma vergonha que se faz. Os municípios ainda são um pouco mais condescendentes com a educação, porque a administração está perto, né? Geralmente, aqui no Rolante, né, eu sou porto-alegrense, eu morei grande parte da minha vida lá. Mas, então, lá nós não tínhamos, a população no geral não tem contato com o secretário da educação, nem sabe quem é, né? Um município com 1 milhão e meio de pessoas, né? Mas aqui, por exemplo, em Rolante, a gente sabe onde mora o secretário de educação, sabe onde mora o secretário de obras, sabe quem é, vê na festa da comunidade. Então, de novo, né, pessoal, o negócio da participação e da cobrança também, da cobrança política e do envolvimento, né? Todos nós somos potenciais políticos, bons políticos, né? O que torna, aliás, por que tem mais mal político, parece, né? Nos parece, às vezes, tem mais mal político do que bons políticos, né? Ou bom político, é porque os bons não querem participar, né? Tem uma teoria econômica muito antiga, né? Na época que o padrão monetário não existia dinheiro, era ouro e prata e escambo, né? E tinha um economista daquela época, antes dos clássicos ainda, antes do Adam Smith, que dizia assim, ó, olha, a moeda ruim tira a boa de circulação. O que quer dizer isso? Que quando uma pessoa tem uma moeda de ouro, digamos, e uma moeda de prata, que vale menos que a de ouro, ela quer gastar de prata antes e não quer gastar de ouro. Então, basicamente, essa era a análise que se fazia, né? A lei de Gresham é o nome dessa circulação assim, na cabeça, dessa racionalidade da sociedade, né? Então, é isso, pessoal. O político ruim, ele tira o político bom, ou o potencial político bom, de circulação. E é por isso que nós estamos tomados de uma incompetência generalizada, não tem outro nome. E isso não é só em Porto Alegre, né, pessoal? Isso é, assim, todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, talvez, porque o que nós mais acompanhamos é esse descaso com a população, é essa visão de curto prazo, né? Eu lembro quando eu morava em Porto Alegre, essa discussão estúpida de derrubar o muro da Mauá para conseguir enxergar o rio ali do centro, que é um negócio completamente sem sentido, uma coisa... e outra, existia uma discussão que um pouco da geografia, né, da geografia dos rios, da hidrografia e tal, e um pouco da especulação do mercado imobiliário em classificar se o Guaíba é rio ou é lago, porque tem as suas particularidades. Para a geografia, isso é um estudo mais sério, né, mais centrado na morfologia do terreno e tal. Mas para a economia, é assim, ó, bom, vamos chamar de lago, que na beira do lago dá para botar tudo, não precisa ter mata ciliar, não precisa ter corredor ecológico, não precisa ter nada, né? Beira de rio tem que cuidar, então é uma questão até que engloba a legislação, né? Então, até isso nós temos que cuidar, né? O mercado, ele é importante, mas ele não pode ser dominante, né? A parte mais importante das relações sociais é esse tecido que se forma em torno da fraternidade, que inclusive foi o professor Roaldo muito bem colocou ali no final, né? Um dos princípios da Revolução Francesa. Mas eu queria, então, já esgotamos nosso tempo aqui, né? Infelizmente. Queria saber se vocês têm alguma questão para colocar aí e convidá-los, né? Agora sim, na hora certa, às 14 horas, para talvez... aí, assim, a questão, não sei se eu vou passar de novo esse mesmo, talvez tenha que passar porque o pessoal da tarde não assistiu, né, esse mesmo vídeo,
mas poderia até passar um outro professor que fala de tópicos semelhantes, né? Poderia ser uma palestra diferente para os que já assistiram aqui e que teriam vontade de participar à tarde, né? Mas, enfim, eu vou decidir isso agora, vou conversar com a diretora Joyce aqui e ver como é que se sucede. Mas gostaria de saber se vocês têm, alguém tem uma questão para colocar, qualquer que seja a intervenção, né? Está aberta a palavra. Diga lá, professor. Vinícius, vou aproveitar então para começar um pouco aí, para não se estender muito também. Bem bom esse material, bem bom esse vídeo, né? Eu conhecia já esse professor, como eu passei pela URGS para fazer mestrado, doutorado, já conhecia. Ele é um cara realmente singular aí nos movimentos ambientais e outros movimentos que ele faz. Ele falou de muita coisa, né? Tocou em muitos pontos, assim, mas falando um pouco da área que nos engloba, pelo menos como curso de técnico agropecuária, que ele fala muito desse retorno para a agricultura regenerativa, né? Que é algo que acho que sim, a gente tem muito que direcionar nossos currículos e nossos aprendizados e nossos ensinos para esse caminho, assim, seja os cursos de agropecuária, mas especificamente os cursos superiores, né, seja na agronomia, na veterinária, na zootecnia, porque tem uma tendência muito forte ainda em pensar num agronegócio, não numa agricultura. Eu gostei dessa separação de agricultura e agronegócio, eu não usava dessa maneira, eu vou começar a usar dessa maneira. Porque, enfim, né, o agronegócio é importante, não vai deixar de existir e tudo mais, mas ele pensa muito menos, né, na população e na manutenção desse ecossistema, né? E tem trabalho aí para ser feito, assim, tanto tem muito melhoramento que pode ser feito com essa visão de agricultura regenerativa, desde pensar em insumos, sejam eles para adubo, sejam eles para controle de praga, controle de doença, herbicidas. Existem... a gente só tem uma indústria muito forte no agrotóxico, no agroquímico, porque teve muito investimento e muita pesquisa desenvolvida para isso, né? Se tu direcionar mais investimento para estudar produção de agroquímicos que sejam mais ecologicamente viáveis, vai dar viabilidade. Eu sei por questões práticas, eu sei por lembrar aqui de aula do professor Jefferson fazendo adubação orgânica ali nas estufas com um negócio incrível, assim, tipo, a partir de micro-organismos pego no mato, né? Então ele conseguiu fazer coisas que eu dizia para ele, cara, esse produto aqui dá para comercializar, esse biofertilizante aqui. E ele fez teste, ele comparou plantas lá, botando esse adubo, eram uns pés de pimentão, cara, e ele botando adubo com biofertilizante e deixando sem nada. Claro, teria que fazer um controle comparando com adubo químico, se fosse o caso, fazer um experimento, mas tem um potencial. Então a gente só não tem mais disso porque não se investiu ainda, e a gente está passando a hora de a gente canalizar esforço para essa agricultura regenerativa, assim. Senão a gente compra muito fácil esse discurso que não tem outro jeito de produzir alimento, que não tem outro jeito de consumir também, que a gente precisa consumir toda essa quantidade de carne que a gente come, e etc, etc, etc. Né? Tem outras coisas para se fazer. E tudo isso são pequenas grandes contribuições que a gente pode fazer, tanto individual, como coletivo, como institucional. Né? Então, bem bom o vídeo. Sugiro, Vinícius, se tu achar outro vídeo de algum jeito, passar outro de tarde, porque esse aqui ficou gravado no YouTube, tá? Certo. Não, tem, na verdade, assim, o que aconteceu é que, como eu já disse, né, foi tirado do ar aquela discussão entre o Fiorese e o Milanese, e um outro terceiro, que eu já não lembro o nome, mas excelente também. Mas, por outro lado, o Roaldo, ele tem essa questão de jogar mais com os conceitos sociais, né? Esse discurso do agrotóxico é mais rápido, é mais fácil, o esgotamento do solo, né?
é porque alguém está ganhando com isso, né? Alguém está ganhando dinheiro com isso. Enfim, essa separação entre agricultura e agronegócio é algo que não, no curto, existe um programa, né, de agronegócio, que inclusive eu estudei lá, né, na URGS, chamado Centro de Estudos e Pesquisa em Agronegócio, CEPA. Mas tem de tudo lá. Tem gente que gosta que quer plantar soja até na sacada de casa, e tem gente que trata das questões da agricultura familiar, dessa agricultura mais que tem maior cuidado com a terra, com orgânicos e tal. Só que são ciclos, né? Agora eu acho que talvez esteja sendo retomado uma discussão de agricultura periurbana, pelo que eu vi ali, como o professor falou, né? Mas é isso, eu acho que o próprio Google vai encerrar a reunião agora, então não tem mais, pelo que eu vi aqui do meu telefone, já caiu a reunião. Então, à tarde, nós voltamos a conversar. Novamente, peço desculpa pelo atraso aí. E é isso aí, pessoal. Até à tarde, às 2 horas, pontualmente. Tchau, tchau.